Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar de um dos versículos mais importantes e ao mesmo tempo mais ignorados da Bíblia. Um versículo que é um verdadeiro torpedo contra a fé moderna. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E o que a igreja moderna, a igreja do sinta, do receba, do arrepio, fez com isso? Ignorou completamente. Hoje a gente vive na ditadura do sentimento. A fé virou um negócio que você sente no coração. Se a música é boa e te faz chorar, nossa, que unção! Se o pastor grita e você se arrepia, nossa, que poder! A gente trocou a verdade sólida da palavra pela areia movediça das nossas próprias emoções. O ensinamento de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus é um ataque direto a essa praga da fé sentimental. A Bíblia está nos dizendo que a fé verdadeira não nasce do nosso coração enganoso, mas de um encontro com uma verdade externa, objetiva e imutável, a palavra de Deus. Sem isso, amigo, o que você tem não é fé, é só uma vibe. E é essa diferença brutal que a gente vai desenterrar agora. Para a gente entender a paulada que esse versículo dá na nossa cara, a gente precisa entender o que significa de verdade ouvir a palavra de Deus. A gente acha que ouvir é só deixar o som entrar pelo ouvido, mas no original grego e em todo o pensamento bíblico, ouvir, akouo, é muito mais do que isso. É prestar atenção, é entender, é considerar e, finalmente, é obedecer. Não é um ato passivo, é um ato de engajamento com a mente. E o que é a palavra? Rema, nesse caso que vem de Logos, que a gente tem que ouvir. Pensa comigo, como Deus cria o universo? Com um sentimento? Com um arrepio? Não. Ele fala, haja luz. E a luz passa a existir. Deus age no mundo através da sua palavra falada, declarada, uma verdade que cria a realidade. A palavra de Deus não é uma sugestão, é um poder criador. E qual é a expressão máxima da palavra de Deus? O apóstolo João mata a charada no início do evangelho dele. No princípio era o verbo, o Logos, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra de Deus em pessoa. A fé não vem de olhar para dentro de si mesmo, vem de olhar para fora, para a revelação de Deus em Cristo, registrada de forma objetiva e confiável nas Escrituras. Então, quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, ele está destruindo todo o misticismo barato. Ele está dizendo que a fé não é um sentimento misterioso que brota do nada. Ela é a resposta racional e de confiança de um coração que foi exposto a uma informação, a uma mensagem, a um fato histórico, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. É um processo lógico. Primeiro a palavra é pregada, depois ela é ouvida, entendida, e então a fé e a confiança é gerada pelo Espírito Santo. Não tem atalho, não tem sentimento que substitua isso. E essa diferença, pessoal, cria dois tipos de cristão completamente diferentes. De um lado, você tem o cristão da fé sentimental. A fé dele depende do ambiente. Se a música está boa, se o pastor está inspirado, se a vida está indo bem, nossa, eu estou com muita fé. A base da fé dele é o seu próprio umbigo, as suas emoções. Mas e quando a música acaba? E quando vem a crise, a doença, a perda de emprego, o sentimento vai embora. O arrepio some. E o que acontece? A fé desmorona. Porque ela nunca esteve em Deus, estava na experiência, na emoção. É a casa construída na areia, bonita na foto, mas na primeira tempestade vai para o chão. É uma fé que não se sustenta, porque a sua base é você mesmo. Agora, vejamos o cristão que entendeu a parada. A fé dele não depende do ambiente, ela depende da palavra. A base da fé dele não é o que ele sente, mas o que Deus disse. E o que Deus disse não muda.
As promessas de Deus na Bíblia são as mesmas na segunda-feira de sol e na terça-feira de chuva, no dia da promoção e no dia da demissão. E o que acontece quando a crise vem? A fé dele não desmorona. Ela se torna a sua âncora, porque ele não se agarra nos seus sentimentos, que mudam toda hora. Ele se agarra nas promessas imutáveis de um Deus que não mente. É a casa construída na rocha. Pode vir a porrada que for, ela não cai. A primeira fé produz frequentadores de culto, em busca de uma experiência. A segunda produz discípulos que seguem a Cristo na alegria e na tristeza. É outro patamar de maturidade espiritual. No final das contas, por que a nossa cultura e tantas igrejas preferem a fé de sentir? Porque é mais fácil e porque ela alimenta o nosso ego. É a fé da era do selfie. É uma fé centrada no eu. Como eu me sinto, o que eu quero, o que Deus pode fazer por mim. É a idolatria do eu disfarçada de espiritualidade. E o resultado disso é uma geração de cristãos biblicamente analfabetos. Gente que conhece o último louvor da moda, mas não sabe citar 3 versículos sobre a soberania de Deus. Gente que busca o arrepio do evento, mas foge do compromisso do discipulado. E uma igreja de analfabetos bíblicos é uma igreja vulnerável a todo tipo de heresia, de vento de doutrina, de lobo em pele de cordeiro. Mas a boa notícia, pessoal, é que a solução está na nossa mão. Literalmente, está na Bíblia. O chamado de Romanos 10:17 é um chamado para a gente voltar à fonte. É para parar de buscar a fé nos nossos sentimentos e começar a cavar, a minerar, a se alimentar da palavra de Deus. Desligue a música gospel por um tempo. Desligue o pregador do grito. Abra a sua Bíblia. Leia, estude, medite, ouça o que Deus já disse, porque é só ali, na solidez da Escritura, que você vai encontrar a fé que não é só um arrepio de domingo, mas uma rocha que te sustenta a semana inteira e a vida inteira. É esse o caminho. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostou do nosso conteúdo, considere curtir, se inscrever e compartilhar. Até a próxima.